Ô, capitão, Boa noite, tudo bem, meu amigo? tudo bem, graças a Deus. Quero primeiramente agradecer pela oportunidade e parabenizar pelo trabalho. O pessoal aqui ficou muito ansioso por essa live aí. A nossa realidade aqui no sul da Bahia, aqui de Ilhéus e Itabuna, é uma realidade de muita invasão. O pessoal que sofreu muito com isso. E muito nos honrou aqui essa visita que o senhor fez com a comitiva da CPI aqui na Bahia, e o pessoal está ansioso. Repercutiu demais. Mas está aqui para parabenizar e falar um pouquinho sobre isso. Eu que agradeço aí a oportunidade. É sempre bom a gente poder falar um pouco do nosso mandato, das nossas ações, dar o feedback, né, do nosso trabalho. Eu acho importante essa proximidade, essa relação mais próxima, seja com eleitores ou não eleitores. E é importante a gente estar aqui realmente dando esse feedback. Agradeço aí o espaço e a oportunidade de poder estar falando não só com o pessoal aí da região de Ilhéus, mas de todos aqueles seus seguidores que estão nesse momento acompanhando e que irão acompanhar logo após essa live, que vai ficar aí guardada, registrada. Queria já de antemão dizer que estou no meio de uma votação. Estamos votando agora a reforma, a mini reforma eleitoral. Vários pontos estão sendo discutidos nesse momento lá no plenário. De vez em quando alguém vai entrar aqui na sala para, olha, tá tendo votação, vota aí, vota assim. Senão a gente perde R$ 1.000 cada votação que a gente não coloca aqui no dedo. Então, tem que estar atento aqui. Não, Mas não. estamos aqui às ordens. Pode jogar duro aí, viu? Eu entendo perfeitamente aí a sua correria, por isso agradeci no início. Eu sei que momento aí, o seu assessor me falou que o senhor estava na votação aí, a gente vai tentar ser o mais breve possível para falar sobre todos os assuntos. Eu queria tomar a liberdade, a gente vai falar sobre a CPI do MST, mas eu vi uma campanha muito bonita no seu Instagram, o senhor gravou um vídeo de Salvador, sobre o Setembro Amarelo. E eu queria saber, muita gente fala que a gente fica nessas pautas só de direita, o Setembro Amarelo é uma pauta que abrange todo mundo, e a campanha é muito bonita que o senhor tem feito aí na Bahia, né, divulgado para a Bahia, sobre o Setembro Amarelo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa campanha que o senhor está fazendo. Perfeito. Votação? Volta lá, volta lá. Show. Bom, gente, o Tá. capitão Alden acompanha no Instagram dele aí, ele vai falar, mas enquanto ele vota, eu vou explicar aqui. Ele gravou e postou uns vídeos lá sobre o Setembro Amarelo e votou aí já? Foi? Oi. Pode falar? Pode falar, pode falar. Então vai lá, vai. É só esperar o senhor votar. Vai, fala aí sobre o Então, Setembro assim, Amarelo. desde antes de eu ser deputado estadual, eu já movimentava minhas redes para justamente trabalhar essa temática da prevenção ao suicídio. Não sei se todos sabem, mas eu servi a Polícia Militar por quase 22 anos e durante toda a minha carreira policial, em vários momentos, eu enfrentei momentos de ter que fazer gerenciamento de crises com pessoas que estavam tentando tirar sua própria vida. Tivemos alguns casos de sucesso, outros não tivemos sucesso. Infelizmente, as pessoas não já estavam vamos dizer assim, já tinha aceito essa ideia, né, de tirar sua própria vida. E cada caso é um caso, cada circunstância é uma circunstância. Eu não vou julgar as pessoas que, infelizmente, tomam essa decisão, mas o fato é que é real. Existe, por mais que a sociedade não queira discutir isso, é um tabu. Grande parte da imprensa, da mídia, das pessoas, a igreja, muitos segmentos sociais não discutem essa temática. Mas, infelizmente, após a pandemia, em especial, nós tivemos um alto índice, um alto registro de casos como esse. A Bahia, inclusive, é o segundo estado do Brasil e números oficiais de suicídios, tanto tentados quanto consumados. Inclusive, antes de ontem, saiu uma matéria que a Bahia registrou somente no ano passado mais de 800 casos de suicídio aqui na Bahia. Fora outros casos que certamente ocorrem e os dados são subdimensionados ou os dados não são adequadamente revelados, mas que podem ter sido, sim, os indícios podem levar a crer que pode ter sido uma automutilação, enfim, um suicídio. E é interessante que em 2017
Tá até na rede social, tá no Google, você procurar lá, buscar, tem uma, como é que chama aquela, meu Deus, vaquinha eletrônica não, como é que chama? Aquela petição pública online, né? Então, em Sim. 2017, eu havia feito um grande movimento de uma petição online para que a gente pudesse instalar justamente essas telas de proteção. E eu tinha feito, na época, um estudo identificando em Salvador as principais áreas onde havia ocorrência desses casos, desses episódios. Eu peguei meu carro, rodei vários pontos, as principais avenidas de Salvador, e fui identificando, tirando foto, fazendo registro de vídeos e anotando os nomes dessas localidades. E, posteriormente, eu fui cruzando os dados com os dados do bombeiro, com dados do SAMU, com os dados da própria polícia, da central de operações da polícia, para tentar quantificar a quantidade de ocorrências e das suas localidades. E aí fiz essa petição, tá até hoje online. Nós não obtivemos muitas assinaturas, foram 200 e poucas assinaturas, mas foi quando começou, de fato, esse movimento, de maneira mais pública. Eu tive a oportunidade, na época, em 2016, de participar de um evento do MBL. Eu não era afiliado ao MBL, não tinha nenhuma relação com o MBL, eu fui convidado para participar de uma palestra com diversos temas, e fui como policial militar, na época tenente, onde eu narrei a respeito da minha experiência e a respeito de experiências de sucesso no mundo inteiro que estavam sendo adotados para minimizar esses casos nas grandes metrópoles. Então, foi a partir daí, 2016, que eu comecei a movimentar, pesquisar, comecei a militar na internet com essa questão. Quando eu estive na Assembleia Legislativa como deputado estadual, em 2019, logo quando eu assumi, os primeiros meses, eu fiz uma indicação, um projeto de indicação, tanto para o governo do estado da Bahia, quanto para a Prefeitura de Salvador, justamente indicando nessas localidades que eu já havia feito a pesquisa, há 2 anos atrás, antes do meu mandato, indicando as localidades, as circunstâncias, os custos dessas mortes, os custos da prevenção. E aí eu fiz uma audiência pública, está até no YouTube, inclusive. Fizemos em 2019 uma grande audiência pública na Assembleia Legislativa. Convidamos diversos profissionais da área, na área de saúde mental, policiais, bombeiros militares, e foi um momento muito assim, oportuno. Foi a primeira oportunidade que eu tive de conversar com pessoas do setor. Passamos mais de uma semana visitando esses centros de referência, ouvindo pessoas que tentaram se matar, pessoas que, de repente, passaram por problemas similares. E a gente aprendeu muito nessa audiência pública. E dessa audiência pública saiu, inclusive, uma ata assinada por várias pessoas que participaram do evento, reforçando, junto com o prefeito à época, ACM Neto, e, na época, o governador Rui Costa, para que pudéssemos viabilizar a possibilidade de instalar essas telas de proteção. Eu cheguei a conversar na época com a ACM Neto, fiz uma visita institucional ao prefeito à época, ele se comprometeu a fazer esses primeiros projetos aqui em Salvador, quer dizer, lá em Salvador, mas, infelizmente, veio a pandemia. E aí mudou-se as prioridades, todo o cronograma de instalação das telas foi deixado para trás, obviamente, um problema de pandemia mundial, muitas prioridades se inverteram, mas, graças a Deus, agora nessa atual gestão de Bruno Reis, nós nos reaproximamos da gestão, e a primeira coisa que eu joguei logo na caixa de espeto dele foi: Bruno, olha, lembra que eu quando conversava com o Bruno, eu sempre mandava para Bruno, através do WhatsApp, fotos, vídeos, de que chegavam a todo momento. Muita gente me mandava foto, capitão em Lauro de Freitas, capitão não sei aonde, não sei quem se jogou, não sei quem fez isso. Então eu recebia muito vídeo, muito material, e eu sempre mandava para Bruno. Bruno, olha, aconteceu mais um, rapaz, tem que andar, tem que fazer, tem que acontecer. E aí foi que ele, de fato, ele entendeu a problemática, ele desconhecia os dados relacionados a Salvador, dos municípios brasileiros. Salvador é que desponta nesses casos de suicídio, talvez pela quantidade de viadutos, pela quantidade de espaços elevados, onde a pessoa se utiliza para poder cometer esses atos. Mas o importante, graças a Deus, é que nós conseguimos que, nesse primeiro momento, 14 pontos
serão instalados até o final do ano telas de proteção, tanto em passarelas quanto em viadutos. Já foram entregues até o momento 4 viadutos, já estão entregues, já estão prontos, e até o final do ano os outros 10 deverão ser entregues. Inclusive, o prefeito assinou o compromisso de que todos os próximos viadutos, todas as próximas passarelas que serão construídas, contratos futuros, já sairão com as telas de proteção. Bem bacana. Então, foi um compromisso, é algo que ele não vai voltar atrás, e assinou esse compromisso conosco. E Salvador tem outros centenas de viadutos, passarelas, todas elas serão requalificadas, serão restauradas, e à medida que forem restauradas, também vão receber essa mesma proteção nas telas. Detalhe interessante, Thiago, é que muita gente pode estar ouvindo agora essa live e falando assim, poxa, mas as telas de proteção não vai evitar o suicídio, não vai adiantar de nada, porque quem tem essa intenção de se matar, o fará em qualquer lugar, a qualquer momento, na primeira oportunidade. Mas o interessante também é que todas as pesquisas no mundo inteiro que indicam a respeito desses estudos que foram feitos, indicam que vários componentes, vários fatores podem potencializar o acontecimento de fatos como esse. E um dos fatos mais preponderantes nessa questão é o fator impulsividade. Então, às vezes, você está tão abalado, está tão em choque, que você está ali na rua, muitas vezes, e aí quando você vê a oportunidade, você pula. Então, o que é que a ONU, o que é que as organizações que tratam dessa questão de saúde mental orientam os governos a fazer? Cabe ao Estado minimizar as oportunidades, dificultar ao máximo o acesso a esses locais que, por impulso, por uma oportunidade, poderão ser utilizados para a prática desses atos. E tem outra questão, Tiago, não é somente uma questão de saúde essas telas. Eu tenho recebido aqui muitas denúncias, inclusive o próprio prefeito relatou há uns 2 meses atrás, e porque a imprensa provocou, acontecem vários casos, imagine, de pessoas, elas não são pessoas, são animais irracionais, que pegam cães, que pegam gatos e arremessam nos viadutos, arremessam nas passarelas para serem atropelados por carros, por veículos automotor. Então, a maldade é tanta que se utilizam desses espaços para também jogar animais, descartar esses animais. Então, tem vários casos de animais que têm morrido nessas condições. Então, essas telas vão minimizar a ocorrência desses casos nesses espaços, pelo menos. Uma outra questão, quando a pessoa resolve se jogar de um viaduto ou de uma passarela, normalmente embaixo passam veículos automotor, eu já peguei vários casos de pessoas que resolveram se jogar do viaduto ou da passarela, e no momento que ela atinge o solo, está passando carros. Então, imagine você de carro, observa um corpo caindo ao solo, qual a sua reação? Você vai frear bruscamente para tentar evitar o atropelo. E nessa freada brusca, o que é que acontece? Outros acidentes em série, engavetamentos, de repente é um veículo que, para tentar desviar desse corpo, desvia, atinge pessoas no ponto de ônibus, na calçada, no passeio. Gera um segundo acidente. Outros acidentes. Então, também é uma questão de segurança pública. Quando eu estava no Esquadrão de Motociclistas Águia, em 2007, nós desbaratamos uma quadrilha que atuava na BR-324. Sabe o que eles faziam? Eles iam para os viadutos na BR-324, à noite, de madrugada, normalmente, pegavam pedras e lançavam das passarelas e nos viadutos os veículos que passavam embaixo. Só recebiam aquela pancada em cima do capô, do para-brisa. Eles achavam que atropelou algum animal ou alguém, encostavam, quando encostavam, eram assaltados. Então vejam que essa questão das telas de proteção, ela é algo que minimiza uma série de outras questões, e não somente a questão do suicídio. Então a questão das telas, para que as pessoas entendam, ela não vai evitar o suicídio, as pessoas não vão deixar de fazer isso simplesmente porque tem uma tela. Quem quiser se matar, vai usar um veículo na garagem, vai ligar o carro, vai tomar remédio, vai se enforcar, enfim, tem outros métodos. Mas hoje um método mais utilizado, infelizmente, é o enforcamento, e
o chamado pulo, né, de elevações naturais ou artificiais. Então, no caso específico, uma autoridade policial, uma autoridade pública, uma figura pública, cabe a nós buscar mecanismos para viabilizar, dificultar o acesso a esses locais. Uma outra questão que eu também estou trabalhando, Thiago, não é apenas colocar esse equipamento. Estamos trabalhando em todas as frentes. Coloca-se as telas de proteção em passarelas e viadutos, e também eu me comprometi a fortalecer a rede de proteção municipal. Então, nós temos os CAPs, que são Centros de Atendimento Psicossocial, que passam por muitas dificuldades, a demanda absurda, enorme, não dá para atender todos os casos que lá chegam. Então, a gente vai tentar viabilizar emendas, parcerias, para poder aumentar a quantidade de investimentos para que os CAPs possam atender uma maior quantidade de pessoas, trabalhando não somente os casos quando elas ocorrem, mas também após acontecer esses casos, no caso daquelas pessoas que a polícia militar retirou do local, o bombeiro militar conseguiu retirar do local, é a chamada pós-venção. Então, eu trato com a prevenção e trato com a pós-venção aqueles que tentaram suicídio, não deu certo, ou então pulou, não morreu, ou então foi retirado antes de se jogar. Então, eles são atendidos pelo CAPS e faz um trabalho de pós-venção, trabalho para manter as condições mínimas para não voltar a fazer isso. E aí a gente vem trabalhando toda essa gama de atuação, tanto na prevenção quanto na pós-venção e também no evitar mesmo nessa prática em determinados locais. Bom, sensacional. Parabéns, acho que o Roberto Barbosa comentou aí, tudo que for puder ser feito para reduzir, para amenizar um ponto muito importante, que é daquele momento, a pessoa atingir um ápice, naquele momento quer se matar, se ela encontrar qualquer tipo de obstáculo que faça ela pensar, ela respirar, salvou uma vida. Fora tudo isso que o senhor falou em relação a pegar animal, jogar fora, realmente não pode dar mole. Essas grades elas vão servir para muito mais coisa. Acidente, que um carro possa sair da ponte, qualquer tipo de coisa que ele vai encontrar ali, uma resistência, é válido. Sem contar que mais válido que tudo isso é a iniciativa. Se cada deputado, se cada cidadão andasse pela cidade procurando uma maneira de melhorar o convívio, a sociedade, o uso das máquinas de logística, a gente ia estar crescendo, ia estar evoluindo. Parabéns mesmo. Capitão, além da cidadania, que você já exercia antes mesmo de ser deputado, né? Isso aí é amor ao próximo, a cidadania. Capitão, antes de entrar na pauta do MST, vou ser mais um pouquinho abusado. Eu não posso deixar de perguntar sobre a situação dos respiradores. Um fato que o senhor participou, queria saber como é que está o pé dos escândalos do consórcio Nordeste, na qual o nosso ex-governador fez presidência, esteve à frente. Como é que o senhor andou, morreu, acabou, virou em pizza? Como é que está essa situação aí? Por uma coincidência, no dia de ontem, nós tivemos aqui em Brasília o lançamento da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Foram 208 deputados federais que assinaram essa frente, que participam dessa frente. Óbvio, ninguém do PT, ninguém do PSOL, ninguém do PSB, nenhum partido de esquerda assinou para compor essa frente parlamentar de combate à corrupção. A frente parlamentar mista, está aqui o cartazinho, o coronel Meira, de Pernambuco, que é o presidente dessa frente. Eu estou coordenador dessa frente aqui na Bahia. Então, a gente vai desenvolver uma série de projetos, uma série de ações que visam justamente a investigar, fiscalizar ações de combate à corrupção. Eles até criaram um bottom, rapaz, achei bonitinho. É um bottom pela do PT, cortada, né? Antipetista. Tá certo, tá certo. Vou querer o meu, hein? Do desenho. Sim, sim. Porque, de fato, o PT hoje é a maior representação simbólica sem sombra de dúvida. Historicamente falando, mundialmente falando, o PT ficou conhecido com esse rótulo. Exatamente. A gente falar nisso, eu acabei de falar que está sendo votada aqui a reforma, a mini-reforma eleitoral. E, pasmem, eles estão alterando 2 artigos que, a meu ver, é um tapa na cara do cidadão. São os artigos 30A e o artigo 41A também. Ambos
tratam da questão de o candidato que for flagrado oferecendo vantagens, quaisquer tipo de vantagens, em troca de voto, botijão, dentadura, cesta básica, qualquer que seja o tipo de vantagem para fins de obter o voto daquele eleitor, ele comete crime. Hoje, a legislação eleitoral prevê que, em comprovado esses atos, ele vai receber uma multa e aditivo, terá a sua diplomação, caso ele tenha sido eleito, cassada. Ou a sua candidatura indeferida. Isso é o que trata hoje a legislação eleitoral. O que eles querem mudar? Eles trocaram o aditivo e colocou tudo ou terá suspenso. Votação? Rapidinho, só 3 minutos. Fica à vontade, fica à vontade. Deixa eu ver aqui. Adiamento da discussão. Galera, quem estiver assistindo aí, aproveita que ele está votando e compartilha. Tem um botãozinho aqui, uma setinha. Manda o pessoal, compartilha nos seus stories, convida o pessoal para assistir. Depois eu vou baixar essa live aqui, vou editar, vou postar no YouTube. O meu canal no YouTube é Thiago Martins Bahia, então vai lá, se inscreve. Quem estiver seguindo o Capitão, quem for seguidor meu, não estiver seguindo o Capitão, siga o Capitão, o mandato do Capitão, tem representado com fidelidade os votos da Bahia. Vamos lá, Capitão, retoma aí. Pronto, então, eles estão tentando mexer aqui nessa reforma eleitoral, prevendo que o candidato que comprovadamente comprou votos, se utilizou de artifícios em troca de votos, terá apenas e tão somente uma punição que será uma multa que varia de R$10 mil a R$150 mil. Ou seja, é a legalização da compra de votos. Então, aquele parlamentar, e ele já tendo um mandato, ou aquele candidato que esteja intentando obter um cargo, né, alçar um cargo eletivo, ele vai ter carta branca para poder comprar votos, oferecer vantagens, e no final, caso seja descoberto, pague apenas uma multa sem nenhum tipo de consequência na sua retirada do processo eleitoral ou na cassação do seu mandato, uma vez comprovada aí essa ilicitude. Então, isso é lamentável, isso infelizmente é regra do governo do PT. Esse projeto está tramitando num grupo de trabalho que estão estudando essas possibilidades de alteração, mas é um projeto que veio do governo. Portanto, é o governo, através de sua base, que está tentando modificar todo esse cenário que hoje é muito pesado. A fiscalização é pesada. Nós passamos por um processo eleitoral, sabemos o quanto é complicado, há uma exigência, sabe, de notas, o que pagou, o que deixou de pagar, comprovação disso, comprovação daquilo. Isso é bom, dá muito trabalho, é muito esforço, mas isso que faz com que haja transparência, de fato, dessas questões. E aí, voltando à questão dos respiradores, quem consultar aí no Google, bota lá, Capitão Antes do senhor entrar, a lei é muito... vamos debater aí. Vou dar um exemplo aqui. Aqui em Ilhéus, a esposa do prefeito foi eleita deputada estadual, Suane Galvão. Ela respondeu a um processo que foi aberto aqui na cidade publicamente, as fotos da denúncia, na qual o prefeito utilizou carros da prefeitura, funcionários da prefeitura, horário de expediente, contrato. A prefeitura fez um aluguel de carros, a prefeitura pagou um aluguel, esses carros foram utilizados na campanha da deputada. Eu estou vendo muitos parlamentares de direita serem caçados por muito menos do que isso ao redor do Brasil. E essa deputada aqui da nossa cidade, Ilhéus, não vejo andamento nenhum, nenhuma divulgação sobre isso. Uma coisa que foi gritante: contratos de aluguel pagos pela prefeitura na campanha dela, registrados em foto e em vídeo. Tanto os carros quanto funcionários da prefeitura em horário de expediente fazendo campanha. Então, essas leis assim, hoje eles estão aí reduzindo, vamos dizer assim, o impacto. Está compensando cometer o crime. Essa alteração aí, para mim, está dizendo isso. Vai compensar você ser pego comprando voto, porque você paga uma multa, você gasta
Você compra 50 mil votos para você ser eleito, paga uma multa de 100 mil, está no lucro. Não é nada. Para quem gastou 2, 3, 4 milhões comprando voto, não é nada. Pois é. Então está no lucro. Agora, essas leis, eu não sei como, o que está acontecendo, como é que esse julgamento, por que para a gente é tão ávido, é tão rápido é mais penoso, que as penas são de cassação, na maioria, nunca se viu tanta cassação de deputado como está vendo agora. Nem nos tempos áureos de corrupção do Brasil, tanto deputado foi cassado como está cassado agora, às vezes, por uma opinião. Então, isso aí que indigna a gente. Só queria deixar esse relato aqui, que aqui em Ilhéus tem uma deputada que foi flagrada usando equipamento público, usando recurso público, dinheiro público, mão de obra da prefeitura, e está lá gozando do cargo de deputada na Assembleia Legislativa da Bahia. Pois é. Infelizmente, esse tipo de situação a gente vai ver com muito mais frequência até o final desse desgoverno. Espero que não chegue ao fim, né? Mas, em chegando ao fim, esse será apenas um dos episódios que vão voltar a ocorrer. Eu tenho certeza que, infelizmente, eles vão conseguir alterar esse projeto. A gente tem que fazer uma mobilização pesada na rede social. A partir da semana que vem, a gente vai começar a mobilizar a rede, a mobilizar as pessoas, falando dessas tentativas de legalizar a compra de votos. E eu acho que daqui a pouquinho já está na hora de voltar para a rua. Antes eu pensava que a gente tinha que ser mais estratégico, recuar para avançar, reorganizar o nosso cenário, reorganizar nossas armas, reavaliar os nossos impactos. Mas eu acho que a gente precisa começar a mobilizar a população para ir para a rua, claro, de maneira pensada, de maneira estratégica, né? Porque a gente não pode mais servir de manada, de boiada, para cair, né, na armadilha que eles vão montar agora. Eles estão apenas agora, nesse momento, legalizando, formalizando as arbitrariedades que estão cometendo agora. Veja aí o Flávio Dino, acusa o tempo inteiro de pessoas estarem praticando fake news, e ele é o maior propagador de fake news. Uma vergonha, o ministro, com a postura que ele tem. Fake news não é crime, não foi aprovado, não é tipificado em lugar nenhum do mundo. Nenhum lugar do mundo existe isso, a não ser em países cuja democracia é relativa, que foi aprovado essas legislações. Inclusive a Bahia foi pioneira no Brasil. Temos 5 estados, a maioria do Nordeste, e a Bahia foi o primeiro estado a aprovar uma lei de combate a fake news. Sabe que dia foi aprovada essa lei? 28 de maio de 2020. Coincidentemente ou não, eu não acredito em coincidências nesses casos, no dia 20 de maio, aí já respondendo sua pergunta, dia 20 de maio de 2020, antes, portanto, da grande pandemia que assolou o mundo, né, eu já havia denunciado o Consórcio Nordeste. 20 de maio. Quem consultar aí no Google, bota lá, Capitão Alden, denúncia TCE, respiradores. Vocês vão ver lá os primeiros arquivos, um documento do TCE, o documento oficial, onde você vai ver nesse documento, um documento que eu encaminhei no dia 5 de maio, o TCE me respondeu, dia 20 de maio, dizendo o seguinte: olha, as informações que o senhor prestou aqui, ela tem veracidade, tem fogo. Então, há indícios aqui suficientes para que a gente abra um procedimento interno para verificar essas compras que foram realizadas. Eu denunciei 3 compras nesse mesmo documento. Você vai ver lá. A Hempcare, a empresa da maconha, que fez um contrato de 49 milhões de reais para a aquisição de 300 respiradores. A outra empresa, a Pulsar Development, outros 47 milhões de reais. E a Ocean 26. Todas as 3 estão citadas na mesma denúncia que eu fiz no dia 5 de maio de 2020. 5 de maio de 2020. E fui eu, lá no relatório, você vai ver lá, fui eu que indiquei que a Hempcare, ela tinha um capital social de apenas 100 mil reais, ela tinha sido criada há pouquíssimos meses, tinha apenas 3 funcionários, a sede da Hempcare era em um condomínio de luxo em São Paulo, os documentos, os contratos, nem sequer foram assinados, foi via WhatsApp.
os contratos. O Procurador-Geral do Estado sequer deu parecer favorável, sequer teve conhecimento desse contrato. Foi tudo via WhatsApp, entre a empresa e o governo do Estado. Então, denunciei a Ocean 26 em Los Angeles. Aí eu consultei no Google o endereço que estava registrado no contrato. Quando eu digito o endereço, um galpão abandonado em Los Angeles. Não existia aquela empresa. A mesma coisa da Ripcare. Tinha poucos meses de criado, não tinha um capital de giro suficiente para poder honrar o compromisso. Como é que você tem um capital social de 100 mil reais e pega um contrato de 49 milhões de reais? Como é que você... Que garantia você tem para honrar esse contrato? Resumindo, foram 1.879 respiradores que foram pagos pela população do Nordeste e nenhuma delas chegaram. Mais de 243 milhões de reais do suor do povo nordestino e nenhum deles ainda foi retornado. Diz que o da Ocean 26 houve um acordo aí, corre em segredo de Estado, segredo de justiça, ninguém sabe quanto é que foi devolvido, a gente não consegue acompanhar o processo, disseram que devolveu alguma coisa da Ocean 26, contrato de 47 milhões de reais. Mas deveria existir, tudo que tem dinheiro público tem que ser público. Pois é, mas infelizmente a lógica não é essa, até porque tem figurões envolvidos. Tem gente que, infelizmente, com essa questão aí da imunidade, né, relativa, parlamentar, pessoas que ocupam cargos, eu sou completamente contra qualquer tipo de imunidade frente a casos de crimes. Completamente contra. Eu acho que tem que responder criminalmente, em razão do mandato, ou posterior ao mandato, ou anterior ao mandato, não importa. Está respondendo crime, tem que responder, tem que ser afastado, tem que ser punido e não ser protegido, né, pelo Estado. Então, resumindo, esses processos, eu tentei levantar uma CPI na Bahia, não obtive as assinaturas para abrir a CPI, eram necessárias 21 assinaturas, nós tivemos um pouco mais de 15 assinaturas e não consegui avançar mais. Foi travado, foi arquivado. Após a minha suspensão do meu mandato, sim, eu estava falando aqui sobre a lei da fake news. Eu fiz a denúncia no dia 20 de maio. No dia 28 de maio, foi aprovado na Bahia a lei de combate à fake news. Uma semana depois de eu receber o parecer do TCE, dizendo que havia indícios de materialidade naquelas denúncias que eu fiz, aí a Assembleia Legislativa, do nada, recebeu um projeto do Executivo criando a lei de combate à fake news, que foi aprovada. Foram apenas 6 ou 5 votos contrários de 63 deputados. Eu fui o único de direita que votei contra esse projeto. Esse projeto, que se tornou lei, está válido hoje na Bahia, ele estabelece multa de 20 mil reais para quem compartilhar notícias falsas sobre pandemia, endemia ou temas relacionados à saúde pública. O reincidente, a pena dobra. Se for funcionário público, a pena dobra. Enfim, então a lei é válida, está funcionando, está valendo até hoje. E se você pegar a lei que trata da fake news em momentos de pandemia, ela deveria ser aplicada apenas para a situação de pandemia ou endemias. O que o governo do Estado faz hoje? Criou uma página, criou um braço da Secretaria de Comunicação de Governo para recepcionar denúncias de fake news. Então, qualquer fake news sobre qualquer coisa, não apenas pandemia ou endemia ou tema de saúde, o Estado da Bahia está tratando como fake news e aplicando penalidades em cima de uma lei que foi feita para situação de pandemia ou temas conexos à pandemia. Enfim, estão tentando criminalizar através do PL 2630, que foi desmembrado e certamente se tornará o PL 2730. O 2630 é justamente o da fake news, que além de prever multa, ela prevê ainda prisão de no mínimo 3 anos. Começa com 3 anos, aqueles que compartilharem notícias falsas. Então, aprovou a lei de combate à fake news, parou de se pesquisar, de comentar a respeito de respiradores. Ninguém mais fala de respiradores, ninguém mais fala dos milhões que foram desviados. Todo mundo caladinho.
Então, por isso que eu voltei a falar ontem, nesta frente parlamentar de combate à corrupção, para a gente voltar, inclusive, a futucar esses processos, cobrar das autoridades competentes que estão analisando o processo. O ministro Aras, procurador-geral, está com o processo, porque envolve Rui Costa, ele é um dos citados no processo, há outros figurões da política também citados no processo. Então, a gente vai começar, via a Comissão de Segurança Pública e a própria frente parlamentar, encaminhar ofícios cobrando o andamento dessas apurações. Então, é lamentável, a Bahia perdeu aí mais de 70 mil pessoas, 70 mil vidas que se perderam. E eu pergunto a você, Thiago, e você que está nos ouvindo, quantas pessoas morreram porque não tiveram acesso aos respiradores? Quantas pessoas perderam entes queridos, amigos, pessoas próximas, porque não tinham respiradores? Então, isso sim é genocídio. Isso sim é que deveria ser realmente prioridade na investigação, e não atos antidemocráticos contra as instituições democráticas de direito. Isso sim que tinha que ter sido alvo de ações do Ministério da Justiça, do STF, cobrando responsabilidades. Mas, infelizmente, a gente está num estado, num regime de exceção, onde falar certas coisas, infelizmente, afeta, atinge a democracia. Então, hoje, se encontra na Procuradoria-Geral da República e nos estados, ninguém mais fala nada. Inclusive, agora, recentemente, tem um mês, o TCE, Tribunal de Contas, aprovou as contas de Rui Costa e disse que não havia indícios de superfaturamento nas compras de respiradores. Dizer o quê? Inacreditável. É o Brasil de narrativas, né? Parabéns por você não ter esquecido. O povo baiano aguarda a solução desse absurdo enorme, dessa vergonha que a Bahia viveu, principalmente as famílias que perderam seus entes queridos. Todo mundo sabe que no ápice da doença, quando a pessoa ia para o hospital, o que ela precisava não era de vacina naquele momento, e sim de respirador, e sim de leito de UTI. A saúde da Bahia é uma das piores saúdes do Brasil, pelo abandono da saúde pelos gestores petistas, e a fragilidade do nosso sistema de saúde também, no decorrer desses quase 20 anos de PT no governo da Bahia, né? Fragilizando o nosso sistema de saúde, também foi um fator primordial para, infelizmente, a gente não conseguir salvar várias vidas. Atribuído a isso, com todos os milhões que foram repassados do governo Bolsonaro para a Bahia, vale lembrar, capitão, que nenhum prefeito, nenhum governador reclamou de dinheiro durante a pandemia, não houve reclamação de dinheiro, ou seja, o repasse foi feito, mas o nosso governo, naquela época, era gerido pelo atual ministro Rui Costa, não soube fazer uma compra transparente, e o senhor denunciou, como foi denunciado, a Bahia soube do absurdo que aconteceu aqui na Bahia em relação aos respiradores. A gente vai continuar acompanhando numa próxima live, numa próxima vez que a gente esteja junto, eu vou querer saber mais sobre o andamento desse processo. Perfeito. Capitão, vamos entrar então na pauta do MST. Como eu falei para o senhor, os grupos do WhatsApp aqui, na semana que vocês chegaram na Bahia, só se falava disso. Eu faço parte de alguns grupos contra a invasão de terra, alguns grupos de agricultura, de tudo relacionado à fazenda, à agricultura, à agronegócio, só se falava da invasão da comitiva de vocês aqui na Bahia, que repercutiu muito. Primeira pergunta, vocês foram recebidos com hostilidade? Como é que foi esse anúncio de que vocês iam no assentamento do MST? Como é que foi isso aí? Olha, eu vou dizer que foi uma das diligências mais tensas que nós fizemos. Primeiramente porque a Bahia é um cenário completamente diferente dos demais estados. Com todo respeito aos demais estados, a Bahia realmente é o centro, o epicentro deste grande câncer, deste grande mal que existe hoje no Brasil, da esquerda, do PT, do comunismo. O próprio Ricardo Salles relatou, não uma, nem duas vezes, mas várias vezes, ele, enquanto ministro de Estado do governo Bolsonaro, esteve em Porto Seguro, na Bahia, como ministro de Estado, para fazer a inauguração ali na região de Pau-Brasil, e foi recepcionado, entre aspas, por integrantes do MST
que cercaram a comitiva, cercaram todo o local e apedrejaram todos os carros da comitiva. Ele tem até hoje guardado no gabinete dele uma bandeira, um mastro, uma bandeira do MST, que foi lançada contra o para-brisa do carro e entrou no carro. A comitiva saiu, levando a bandeira, e ele até hoje tem guardado essa bandeira. E ele já tinha alertado que na Bahia, diferentemente dos outros estados, em que nós tivemos diligências, São Paulo, Alagoas, Goiás, aqui pertinho, e nesses locais nós tivemos total apoio do governo local. Cada localidade dessa tivemos mais de 20 viaturas de unidades especializadas, tropa de choque, que acompanhou a comitiva, e nós tínhamos o apoio realmente do governo do estado na diligência. A Bahia, pasmem, 12 horas antes da gente decolar para Porto Seguro, não se tinha certeza, a Polícia Federal tinha negado, na verdade, a escolta dos deputados, não tinha acatado a escolta. A Polícia Militar precisou, o comandante-geral, ser convocado aqui, foi convidado, precisou ser convidado, e aí o Salles fez um pedido em público, expondo, inclusive, a situação que ele, como ministro, passou, e a Polícia Militar, que estava à época, o comandante que estava à época, sequer deu qualquer apoio à comitiva oficial. Segundo o relato de Salles, a Polícia Militar nada fez para impedir, para proteger a comitiva. Então, você imagine, se ele, como ministro de Estado, representando, portanto, o governo brasileiro, não teve estrutura, não teve apoio da Polícia Militar, imagine agora, sem ser ministro de Estado, estando como integrante de uma CPI do Estado governado pelo PT, do Estado que lidera todos os índices de invasão. A Bahia hoje é o Estado que mais invasões de terra foram registrados. Até o momento, mais de 35 invasões registradas. Então, havia uma preocupação muito grande, então mobilizamos muita gente, muitas forças de segurança foram mobilizadas, graças a Deus. No dia, apareceu o PRF, apareceu o PF, apareceu a Polícia Civil, Polícia Militar. Então, tivemos aí as 4 forças atuando em conjunto com os deputados federais, e isso permitiu que nós pudéssemos avançar nas nossas diligências. Chegando na Bahia, nós constatamos aquilo que nós ouvíamos e ouvimos durante os depoimentos da dona Vanusa, do Liva e de outros tantos que vieram aqui nesta comissão para relatar as experiências que eles passaram durante o período que eles passaram no assentamento. Então, nós recepcionamos a dona Vanusa, o Liva e outros que vieram aqui na comissão. A dona Vanusa, depois de 1 ano e meio, retornou à sua casa. Onde era a sua casa? Ela foi expulsa. Naquele dia. Exatamente. Não tinha voltado antes. Ela não tinha mais retornado à sua casa. Ela voltou junto com a comissão e com a Polícia Militar, que acompanhou a diligência. Hoje a comissão pegou pesado. Eu fiz uns 10 vídeos hoje de embate na comissão de educação, aquela comissão desgraçada. Todo dia você xinga ali, terrível. Minha avó vai embora. Então, nós conseguimos resultados muito positivos nessa diligência. Conseguimos tomar depoimentos de ex-assentados que foram expulsos, torturados, sofreram violência psicológica, física, tudo documentado. Todas as pessoas que nós ouvimos tinham denúncias na Polícia Civil. Inquéritos foram abertos. E sabe o que é que nós constatamos? E nós vamos relatar isso no relatório final? Todos os processos envolvendo o MST associados à invasão, tortura, violência, nenhum deles prosperou. A Polícia Civil, infelizmente, na Bahia, sentou em cima dos processos, dos inquéritos. Tem delegado que fez a solicitação de prisão de algum dos envolvidos. Sabe o que aconteceu? Ele foi transferido. Alguém da cúpula
ligado ao governo, transferiu esse delegado que havia solicitado a prisão de pessoas envolvidas em diversos relatos, diversos boletins de ocorrência, eram sempre os mesmos nomes. O delegado que teve a coragem de pedir a prisão deles foi afastado do cargo e todos os processos foram para Itamaraju, saíram de Prado e foram todos para Itamaraju e até hoje estão sem solução, sentaram em cima do inquérito. Os processos criminais relacionados a essas pessoas, todos paralisados, nada avança na Bahia. A Bahia é o único estado do Brasil em que a Polícia Militar não cumpre imediatamente os mandados de reintegração de posse. Sabe o que acontece? A Polícia Civil, a SSP, recebe o mandado de reintegração de posse, a ordem de reintegração de posse, e o que eles fazem? Mandam cópia para a Casa Militar do governador, para eles decidirem quando, de que forma, de que maneira vai ser cumprido a ordem judicial. E aí há uma letargia, há uma demora, há uma leniência no cumprimento desses casos. Quando a polícia vai cumprir, já caiu a decisão, revogou-se a decisão, e aí você tem que correr atrás de novo do Poder Judiciário para poder, de novo, um novo pedido de reintegração de posse. Ou então, quando você cumpre a reintegração de posse, 24 horas depois, o MST volta no local e invade de novo. E aí, um novo pedido de reintegração, mais 2, 3 anos, para poder cumprir. Então, há uma certa... Existe uma reclamação, rapidinho, só cortando o senhor. Existe, vocês ouviram lá, a reclamação, lá não, né? Mas de algum produtor, de algum fazendeiro, de quando a invasão acontece, que eles ligam para a Polícia Militar e a Polícia Militar demora a chegar. O que eu escuto bastante é isso. Tiago, no momento da aflição, que a gente chama a polícia, que a gente pede socorro, o governo do Estado, ele não é parceiro na defesa. O senhor já ouviu isso antes? Ouvimos vários relatos de produtores pequenos, médios, grandes, todos relataram. Infelizmente, a não atuação da Polícia Militar. O que nós ouvimos da polícia? Eu vou trazer aqui, antes de responder isso, vou trazer aqui um exemplo de Goiás, aqui pertinho, 1h30 daqui de Brasília. O governador Ronaldo Caiado, ele tem tomado uma postura muito séria, muito profissional com relação a esses casos de invasão. Das 19 tentativas de invasão de terra neste ano, todas foram debeladas em até 24 horas. Por que lá o governo do Estado, através de suas forças de segurança, em até 24 horas, debelam essas invasões? Por um motivo simples. Eu tenho aqui um documento, onde é um documento do Comando-Geral, do Comandante-Geral, determinando a todos os comandos regionais o cumprimento da lei. Em Goiás. O artigo 161, que trata de esbulho possessório. E o que é o esbulho possessório, o artigo 161? Está lá. Quando você tem cercas, quando você tem portões, e estes estão com cadeados, com correntes, e há um rompimento dessas estruturas, há uma movimentação dessas estruturas para um outro local, você está cometendo esbulho possessório. Então, a Polícia Militar no estado de Goiás, no momento que ela é acionada e ela chega ao local e constata que houve ali o crime de esbulho possessório, automaticamente, o que é que ele faz? Identificação de todos os ocupantes. Por que a gente precisa fazer identificação de todos os ocupantes? Porque se essas pessoas que dizem querer terra, que dizem querer reforma agrária, na medida em que elas são citadas no relatório policial, a autoridade policial deve encaminhar esses nomes para o INCRA. E uma vez encaminhadas para o INCRA deve lançar esses nomes em um relatório próprio, em um sistema próprio, onde elas ficarão impedidas de participar do programa de reforma agrária. Excelente.
Então, isso é o que diz a lei. E na Bahia, infelizmente, não é feito esse processo, nem do esbulho possessório e nem da identificação de todos os envolvidos, todos os ocupantes que invadiram aquela propriedade. É porque você começa a saber quem de fato é quem de fato quer o quê. Porque o PT governou tantos anos, teve a oportunidade de fazer a bendita reforma agrária e não fez. Eu, inclusive, vi em vídeos em vocês, em dirigentes de outros estados, o uso do movimento para política, para ideologia. Ou seja, não se trata só de reforma. Ao nosso ver, quem tem uma visão, para quem quer de fato entender o que está acontecendo, sem ideologia, sem lado, sem partidarismo, entende que o movimento sem terra é usado politicamente, ideologicamente. Não tem nada a ver só com a agricultura ou com a reforma agrária. O PT quer manter milícias à disposição e usar pessoas em momentos eleitorais. E usa as terras como moeda de troca, como chantagem. Isso, para mim, ficou muito claro em vídeos tanto daqui da Bahia quanto de outros estados. Aí a pergunta que eu ia fazer para o senhor é isso. A CPI, no relatório, ela vai tentar confrontar o MST nesse sentido do uso político, porque o movimento que recebe verba pública, capta recursos de leis de investimento, usa coisas públicas, poder apoiar politicamente um deputado, isso existem leis que muitos movimentos não podem ter no corpo da formação do projeto, lá políticos, lideranças políticas, ninguém ligados a gabinete, e o MST publicamente ele faz campanha política. Tiago, então, eu confesso a você que estou saindo desta CPI com a visão extremamente aguçada sobre como estas organizações criminosas funcionam. E confesso que eu me espantei e percebi que o buraco é muito mais embaixo. Não é um simples movimento que quer terra, que quer reforma agrária. Eu vou dizer aqui a real. O que eu percebi nesse movimento? Antes, era o discurso, a narrativa, era a questão da terra. Reforma agrária, está na Constituição. A Constituição diz, nos seus artigos 184 e 186, que a propriedade, todos nós temos direito à propriedade privada, mas ela tem que atingir o fim social. Está lá na Constituição, artigo 184 e 186. E o STF, agora há pouco, tem poucos dias, assegurou que aquelas propriedades privadas que não cumprirem o fim social poderão ser desapropriadas. Olha que loucura! Mas o que o MST faz e propaga? Diz que o simples fato de não atingir o fim social, eu já devo ocupar para acelerar a reforma agrária. Qual é o nosso entendimento com relação à reforma agrária? Acho que tem que ter reforma agrária? Com certeza. Sim. Mas qual é o procedimento correto da reforma agrária? Você tem que identificar esta área que possivelmente não atinge o fim social, que possivelmente não é produtiva, informar ao INCRA, e o INCRA, no procedimento adequado, ela vai no local com técnicos, tem critérios objetivos, onde uma série de questões vão ser analisadas, não é algo rápido, e nem da noite para o dia. E uma vez constatado que a terra é improdutiva ou que não atinge o fim social, ele passa por todo o trâmite, inclusive resultando na indenização do proprietário, se houver, e destinação dessas terras para pessoas que serão cadastradas, que terão todo um procedimento a ser feito. Então, não é simplesmente ocupar espaços para poder avançar na reforma agrária. Isso é só discurso. Porque o que nós percebemos e constatamos é que o MST invade essas terras, abate animais, destrói patrimônio, ameaça pessoas, tortura. E olha que interessante. Se fosse um movimento que apenas ocupasse aquelas terras, se fosse um movimento que apenas quisesse
pressionar o governo para acelerar a reforma agrária, qual seria o bom senso das pessoas que estão ocupando, entre aspas, aquele espaço? Eu vou dizer, Tiago é o proprietário aqui desse espaço, sei quantos mil hectares. Eu vou chegar com o movimento social, ordeiro, e vou dizer o seguinte: ó, Tiago, vamos ocupar aqui sua terra, aqui esse espaçozinho, vamos fazer aquele movimento, aquela muvuca, espalhar que invadimos, mas aqui entre nós, um acordo de cavaleiros, você vai poder entrar na sua terra, você vai poder cuidar dos seus animais. Eu tenho vídeos aqui de animais, rebanhos inteiros, morrendo de carrapato, de doenças de carrapato, e o proprietário queria entrar para dar o remédio e não era autorizado. Ele era obrigado a ver os animais morrendo, definhando. Animais que custaram dinheiro, com vacina, tratamento, alimentação, uma série de questões. Imagine você, proprietário, ver o seu animal morrendo. Isso é desumano. Isso é de uma irracionalidade absurda. Então, o movimento, se fosse sério, garantiria que você entrasse e saísse quando você quisesse, na sua propriedade, porque é sua, que cuidasse do seu rebanho, os seus tratores, os seus maquinários não seriam destruídos. O que eles fazem? Eles pegam as máquinas, destroem, as de maior valor, eles se apropriam, alugam, vendem ou cobram do proprietário uma taxa para não destruir o patrimônio. Eles se aproveitam da sua produção. Você tem lá plantação de café, de cacau ou qualquer outra produção, ele se apropria daquela produção, vende, escoa, fica com o dinheiro e não dá nada para o proprietário. Esta é a forma de ocupação que eles fazem. Isso é terrorismo, isso é roubo, isso é crime. Tem que ser tratado como tal. Então ficam tentando romantizar a ocupação, né? Até comandante-geral, pessoas ficam nessa dificuldade de saber diferenciar o que é uma ocupação e o que é uma invasão. E ficam criando narrativa. Não é invasão, é ocupação. É ocupação desse jeito, destruindo, ameaçando, expulsando, matando animais, destruindo Até patrimônio. porque, capitão, eu acho que assim, o senhor falou com muita propriedade em relação ao método como se deve se dar, se houver a necessidade de desapropriar, se houver a necessidade de indenizar. No Brasil, não tem lei que autorize invasão de nada. Muito pelo contrário, existe lei que você tem direito à sua propriedade privada. Essa lei existe. Então, não existe... Tem um detalhe, Thiago, e tem um detalhe só que resume tudo que você vai falar agora. Eles dizem que ocupam essa terra para pressionar a aceleração da reforma. E o Stedley teve a cara de pau de dizer que isso era para pressionar o governo, que estava muito relaxado, estava muito frouxo. Aí eu pergunto, ele disse que queria fazer isso porque queria ter diálogo com o governo. Aí eu pergunto a você, como é que você tem todas as superintendências no Brasil, do INCRA, nomeados por integrantes do MST, e eu não tenho diálogo? Como é que eu tenho lotado do gabinete da presidência da República a ex-coordenadora nacional do MST está lá lotada no gabinete da presidência da República? Como é que eu tenho o Stedley acompanhando a comitiva internacional do presidente da República, tem acesso ao presidente da República, e eles não têm diálogo? Como é que eu tenho Valmir Assunção, deputado federal pelo PT, vice-líder do governo aqui na Câmara de Deputados? É o vice-líder que pauta os projetos de lei, é que orienta a bancada como vai votar, sim ou não. Ele que participa dos colégios, do colégio de líderes de outros partidos, que vai decidir o que é que pauta, o que é que não pauta, quais são os projetos que avançam ou não. Então, se tem projetos que poderiam acelerar a reforma agrária, recursos para a reforma agrária, uma série, por que não usa essa estrutura toda para favorecer e facilitar a reforma agrária? Ou seja, eles não querem reforma agrária, eles não querem resolver o problema, eles só querem causar desordem, querem gerar o caos. E sabe o que foi que eu percebi também, Thiago? A direita tem que aprender muito, mas muito, estamos muito longe, muito aquém do MST. Eles são extremamente organizados. Olha que interessante. Não se trata mais de movimento sem terra. Hoje, o MST
Quando ele percebeu, em algum momento, que o discurso estava vazio, que não estavam tendo mais aceitação popular da mídia, que eram tratados como perrapados, sem terra, que não tem cultura. Sabe o que eles fizeram? Agiram de forma inteligente. Eles passaram a adotar aquelas pautas minoritárias. Criaram agora o MST LGBTQIA+. Todos os assentamentos, bandeira LGBT, arco-íris, um monte de travesti, um monte de homossexuais dentro dos assentamentos, nas chamadas plenárias, que são as reuniões que eles fazem semanalmente, e eles fazem discursos, fazem, como eles falam lá, aula de política para aprender Marx, Che Guevara, Lenin, Stalin, sobre o comunismo. Encontramos verdadeiros centros de doutrinação ideológica com frases, fotos de Che Guevara, como foi São Paulo que nós encontramos. Por que isso? Falei em relação ao uso político e ideológico do movimento. A gente não conhece o MST pelo número de pessoas que eles conseguiram dar título. Noção de família, noção de valores, noção de religião. Então, quando você perde as referências, é muito mais fácil dominar essas pessoas. E aí, o mais interessante é que o pessoal da LGBTQIA+, enganado por essa política da esquerda, da minoria, nesse desespero de fazer parte de alguma coisa, porque eles são maltratados por todos os segmentos. Então, quem abraçou esse movimento LGBTQIA+, aí eles estão ali se encontrando, o MST, venha. E aí eles encontram o quê? O apoio daqueles segmentos do LGBT, QIA+, apoiando o movimento do MST. E não se limitaram a isso. Pegaram outra pauta, a pauta ambiental. A direita tem o costume de dizer o seguinte: que porra de meio ambiente, que negócio de LGBTQIA+, que porra de mulher, que porra de negro, isso é tudo coisa de esquerda. Vamos deixar a esquerda cuidando disso. E aí você fica com um pensamento retrógrado, sem nenhum tipo de planejamento estratégico. Nós temos que avançar, sair da bolha, começar a adotar outras pautas, captar gente do outro lado. Eu não estou querendo dizer aqui que a gente vai mudar a mente deles e que vai converter quem já está convertido. Não estou dizendo isso. Principalmente nessas eleições municipais. Pronto, principalmente. Então, o MST fez isso. Está tratando de trazer para dentro do movimento LGBTQIA+, movimento negro, movimento ambiental. E sabe o que eles conseguem fazer com isso? Nós identificamos na Bahia mais de 2.000 ONGs ligadas ao movimento Sem Terra. Porque o Sem Terra não tem CNPJ. Não existe. Não tem estatuto. Como é que ela capta recursos? Como é que ela se mantém? Através dessas ONGs. Então, esses caras vão nos ministérios, agora mais fácil ainda, apresentam o projeto MST, não sei o que, biotecnologia, toma-lhe recurso, através da ONG, não sei o que, movimento LGBT, toma-lhe recurso. Então, mas ninguém fiscaliza para saber se está de fato sendo executado, né? Para poder captar recurso. E a direita não entendeu isso, Capitão, não compreendeu. E eu acho assim, pelo menos nos 2 últimos anos do governo Bolsonaro, ele esteve bem presente aqui na Bahia em relação à entrega de títulos de terra. Eu participei de alguns eventos de entrega, eu só estava lá. O presidente conseguiu entregar mais título do que os petistas juntos e Fernando Henrique junto. Ou seja, quem de fato estava fazendo? A gente não conhece o MST por depois de tantos esses anos e tantos governos petistas, eles estarem resolvendo o problema da reforma agrária. A gente conhece o MST por invasão. O Edgar Siqueira, que é presidente da Aspaiub, uma associação que tem aqui, ele comentou assim, antes de fazer a desapropriação pela via da função social, não seria oportuno fazer um levantamento dos assentamentos existentes? Ou seja, eles invadiram por quase 20 anos de PT no Brasil. Todas as invasões, essas terras, já não seriam suficientes para botar ali as famílias que são necessárias,
Quantas famílias estão nessa situação de necessidade? Qual é o estudo que o MST tem? Qual é a apresentação de trabalho? Não tem. Então, assim, se estão cumprindo uma função social, qual é o estudo da necessidade da função social? Qual é o tamanho do MST hoje? Quais são os projetos? Quem está bancando, como o senhor falou aí? As ONGs se responsabilizam pelo recurso empenhado ali? Tem muito assentado que não sabe a cor do calcário, o Edgar está falando aqui. Ou seja, essa situação de plantio, de agricultura, não existe no MST. Vocês mostraram lá cenas de barracas somente. Eles se apropriam e às vezes nem as famílias que invadiram ficam lá. Eles tomam conta do local, do ambiente, trazem aquela cena de destruição, de crime, de matar animal, de matar vaca, que é uma história que tem um histórico antes mesmo de Bolsonaro. Essa truculência, várias pessoas foram assassinadas no momento da invasão, pessoas que tentaram rever os seus imóveis, suas terras, elas eram perseguidas, e como o senhor bem pontuou, no estado da Bahia é um diferencial, porque aqui o governo do estado não está do lado do proprietário, do produtor. Ele não está. E tem esse agravante aqui. Então a gente não vê nenhum objetivo social. O senhor falou que o MST ele está abrindo agora para a pauta LGBT, ele está abrindo para a pauta de minorias para tentar dar um novo valor para a imagem do MST. Tem falado em relação à venda de arroz, a plantio, tentando trazer uma imagem mais humanizada para o MST, porque tudo que se viu sobre o MST durante todo esse tempo foi truculência, foi invasão. Não existem cenas, como a gente viu durante o governo Bolsonaro, de entrega de título. Eles tinham o presidente do PT, eles tinham, como o senhor falou, o INCRA, com vários cargos, eles tinham a liderança alinhada ideologicamente, eles não conseguiam fazer a adequação dessas famílias, a correção desse problema social da invasão. Então, principalmente para quem é da Bahia, é muito clara a intenção do MST. Em nenhum momento de alcançar função social nenhuma, de relaxar o sofrimento de familiar nenhum, de trazer igualdade na zona rural. Não é. É política, é militância e é das mais pesadas possível. Muito se falou do presidente em relação à ligação com milícia, aí eu me lembro do que o Olavo dizia em relação à acusação. Diga do que você é, do que você faz. Não era isso que era dito? O PT mantém não só o MST com esse comportamento de milícia, mas também várias outras pequenas células com esse mesmo comportamento em outras áreas. Isso, para mim, esse comportamento, ele é um comportamento de milícia. Porque se o senhor for ver em muitas imagens que eles mesmos compartilhavam, como é que o MST invadia? Com facão na mão, com foice na mão. É arma. Uma milícia armada. Eles não chegavam lá e reivindicavam a terra para plantar e falavam, olha só, nós temos aqui 10 famílias desabrigadas. Vou pegar aqui 1/10 do sua área. Não. Eles invadiam, eles matavam gado, eles destruíam, matavam... Quantos caseiros não morreram? Quantos chefes de fazenda, gerentes de fazenda não morreram nessas invasões? Então é muito clara, pelo menos para mim, para quem está na Bahia, para quem vive principalmente no sul, extremo sul da Bahia, que tem um histórico violento em relação a isso. A gente cansou, deputado, de receber no WhatsApp vídeo de pessoas carbonizadas, de pessoas açoitadas, de pessoas estupradas, mulheres estupradas, incendiadas. Esse é o histórico do MST, não é de plantio, não é de venda de arroz, não é. É de truculência. Então, volto a agradecer aqui pelo trabalho que o senhor tem prestado para a Bahia. É um trabalho que é muito mais do que investigação, é justiça. Muitas pessoas, deputado, morreram sem ver o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas perderam a fé que um dia alguém pudesse investigar o MST pela sensação de liberdade que eles mesmos mostravam ter, de impunidade. Eles viviam zombando da cara dos fazendeiros pela impunidade que eles faziam o que eles faziam. Você vê que durante o governo do ex-presidente foram raríssimas as invasões porque não tinha o governo acobertando, o governo dando guarita. E o presidente Bolsonaro, mesmo assim, foi o presidente que mais entregou títulos de terra para quem de fato precisava. Então essa é a realidade do MST no Brasil.
nós aqui da região, eu falo de Ilhéus, mas nós da região Cacaueiras estamos extremamente representados por essa comissão. Isso é uma correção histórica que está acontecendo. Eu espero em Deus que isso traga, no mínimo, conforto para as pessoas que foram atingidas por esse movimento truculento, assassino e criminoso que foi o Movimento Sem Terra na nossa região. Então, eu aqui recebi que muitas mensagens de pessoas agradecendo pela... Quando a gente viu que ia começar uma CPI do MST, a gente aguardou a vinda de vocês para cá, porque sabia que iam encontrar muita coisa e nós estamos nos sentindo representados. Eu que agradeço a confiança de cada um dos senhores. Obviamente, nós não fazemos esse trabalho sozinhos, né? Nós recebemos muitas denúncias, muitos relatos que nos chegaram. Tivemos aí o Matheus, lá de Itamaraju, tivemos muitas pessoas, Liva e outras pessoas que colaboraram com informações, com documentos, que nos ajudaram a montar todo esse quebra-cabeças nessa região, especialmente na Bahia. E ontem nós recebemos aqui esta representação da Procuradoria-Geral da República. Esse era o tema que eu ia perguntar agora no final. Pois é. 16 deputados do PT, PSOL, PCdoB, só a partir dos anjinhos assinaram representações contra os parlamentares que participaram da diligência lá no extremo sul da Bahia. Nos acusaram de diversos crimes. O primeiro deles, imagine uma área que já foi invadida pelo MST, nos acusaram de invasão. Aqui, invasão, propriedade privada. Vocês invadiram a invasão, capitão? Pô. Aqui, ó, artigo 22, invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente a revelia da vontade do ocupante imóvel alheio. Outro crime. Parece piada. Outro crime, constrangimento legal. Nós teríamos com as nossas câmeras de celular filmado a atuação, os depoimentos que nós colhemos, as imagens que foram coletadas no local. Nós estávamos constrangendo as pessoas que lá estavam. O outro crime, ameaça. Artigo 147, ameaçar alguém por palavras, por escrito ou por gesto. E eu postei ontem, inclusive, um vídeo mostrando que quem nos ameaçou foram eles. Os deputados do PT simplesmente mobilizaram a sua militância, todo mundo de bonézinho vermelho, camisa vermelha, carros importados, carros novos, carros do ano, que acompanhavam. Carro dá para comprar um lote, né? Acompanhavam o comboio. E quando nós parávamos, aquele grupo, aquela turba, com palavras de ordem, fascista, não sei o quê e tudo mais. Então, vários deles nos ameaçaram, nos xingaram. Inclusive, teve um secretário que é parceiro de Valmir, que é secretário lá na região do Prado, e vários vídeos em diversos ângulos, quando ele partiu para cima de parlamentares, teve que ser contido pelo deputado Marcon, e o vídeo mostra o deputado puxando ele, que está bastante exaltado, que ele está comigo, que está com o Diego Castro, enfim. Então, nós fomos acusados de ameaça, mas quem ameaçou foram eles. Violação do domicílio, também fomos enquadrados em violação do domicílio. Artigo 150. Advocacia administrativa, porque estávamos representando o agrofascista, estávamos representando ali, fazendo a advocacia, a defesa de grandes produtores rurais. Então está aqui a representação, 22 páginas, que enquadraram eu, Diego Castro, o deputado Ricardo Salles, Zulco e o deputado Messias Donato, do Espírito Santo. Enfim, mas isso piada enorme, uma piada enorme. Nós temos imagens, temos vídeos de pessoas que, inclusive, autorizaram a nossa entrada, o nosso ingresso naquelas dependências que foram filmadas. Atuamos como CPI, como Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem os mesmos poderes da Polícia Judiciária no âmbito de uma investigação criminal. Se nós tivéssemos cometido crimes, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, que lá estavam
teriam feito relatórios, teriam dado voz de prisão em flagrante por né? excessos cometidos por parlamentares, e não foi o caso. Eles, inclusive, adentraram, junto conosco, esses espaços. Os próprios deputados de esquerda, Marcon e Daniel, também entraram junto com a gente, então deveriam ser citados aqui como invasores, como pessoas que estavam também invadindo Ou seja, eles a propriedade privada. Então, estamos muito tranquilos. Isso é uma nuvem, é uma cortina de fumaça. Querem desviar o foco. O foco é que nós temos pessoas serão indiciadas, parlamentares serão indiciados pela mais diversas práticas de crimes. Quinta-feira que vem será divulgado o relatório final da CPI. A CPI conseguimos hoje, notícia quente, a prorrogação por mais uma semana da CPI. Então, na quinta-feira será apresentado o relatório final e na próxima terça-feira será votado esse relatório. Estamos na expectativa de termos maioria para votar esse relatório, pedindo indiciamento de alguns dos vários integrantes, inclusive de parlamentares. Eu acho que a CPI vai deixar como resultado, como legado, projetos de lei que aperfeiçoem o atual sistema de demarcação de terras, de reforma agrária, de garantia da propriedade privada do cidadão, do direito à autodefesa, do direito de buscar a justiça e ter a sua demanda acatada de pronto, inclusive pela Polícia Militar e pelos demais órgãos que compõem aí a justiça do nosso estado, do nosso país. Enfim, a gente tem uma série de outras proposições, muitas proposições estão chegando para melhorar a legislação. Enfim, isso é que a gente espera entregar para a sociedade, que a gente tenha realmente aí a possibilidade das pessoas não se calar. Nós não podemos nos calar, mas temos que realmente fazer aquilo que tem que ser feito, proteger a propriedade privada, proteger a família, proteger os nossos bens, nosso patrimônio, mesmo com risco da própria vida. Então, eu queria agradecer o espaço, mais uma vez, dizer que me coloca aqui à disposição sempre. Você tem feito um excelente trabalho na região de Ilhéus. Eu tenho recebido a todo momento pedidos, informações, olhe pelo Ilhéus, olhe aqui pelo Extremo Sul, no caso lá do Matheus. Enfim, muitas pessoas têm colaborado nesse processo, você é um deles. Eu torço, sinceramente, pela sua vitória. Nós precisamos de pessoas que ocupem verdadeiramente os espaços na política. Tem espaço para todo mundo. Acho que a gente precisa qualificar, melhorar, dar oportunidade, estimular que pessoas saiam na política. A gente tem uma oportunidade ímpar de fazer a diferença e é isso que eu agradeço todos os dias a Deus. A possibilidade de poder representá-los. Isso tudo só é possível porque, primeiro, Deus permitiu que cada um de vocês deram-se votos de confiança e, graças a Deus, estou podendo responder a contento aí a minha missão constitucional hoje e espero que durante um bom tempo. É isso. Capitão, agradecer aqui para finalizar. O PL está passando por essa reformulação no estado da Bahia. Em nome da minha comissão executiva aqui, quero agradecer a oportunidade que o senhor nos deu de estar dirigindo aqui o PL de Ilhéus. A gente vai buscar oferecer para o município um projeto honesto, uma política nova, uma política da direita conservadora, com toda a honestidade possível, trazendo a participação, o mandato de vocês para dentro do nosso município, que precisa muito de representatividade, precisa muito da ajuda, e a gente está aqui à disposição do seu gabinete, contando com o senhor. Já estamos nos sentindo representados, o trabalho de vocês está ávido e presente aqui no nosso dia a dia, com a atuação de vocês, e vamos tocar essa parceria para que a gente possa ir cada vez mais longe. Política é assim, a gente faz em grupo. E o nosso grupo aqui de Ilhéus está honrado e agradecido pela oportunidade que o senhor está dando a gente. Bacana. Eu até conversei hoje, mais cedo, com o Flávio Bolsonaro, pedindo justamente o apoio, né, porque ele é o grande articulador do Nordeste, para assuntos do Nordeste, né? Então, eu conversei com ele a respeito da necessidade da Bahia ter um olhar mais apurado do PL. A Bahia é um estado que, não só a Bahia, o Nordeste, mas especialmente a Bahia, precisamos fazer eventos, movimentar o PL, movimentar realmente, aquecer a direita aqui na Bahia. Ele ficou de nos dar esse apoio no sentido de estruturar eventos, encontros, fóruns. Eu acho, Thiago, que a gente precisa fazer a nossa parte. As pessoas estão com
medo de ir para a rua, isso é notório, isso é fato. Nós, como parlamentares, mesmo como disse o artigo 53, que teríamos imunidade parlamentar, e não é verdade, nós também estamos preocupados, acuados, mas não podemos permitir que o medo nos congele, que o medo impeça que a gente faça as nossas ações. Senão, não adianta, não vale a pena estar aqui. Então, com cautela, com estratégia, com argumentos, vamos continuar nos mantendo firmes, coerentes, tem que haver coerência sempre nas nossas falas. E vamos tentar fazer um evento aí em Ilhéus. Eu já falei com o Gaia hoje, possivelmente dia 25, teremos um evento, não sei ainda se em Salvador, Luiz Eduardo, Feira, está vendo aí qual será a cidade que faremos esse evento, dia 25 de novembro, talvez antes. Em outubro teremos um evento com Michele Bolsonaro, talvez em Luiz Eduardo, não sei, ou em Salvador. Tá ainda... Trazer aqui para a região Cacaúera também, pô. Ilhéus, o senhor fazendo evento em Ilhéus, ó. O presidente Bolsonaro aqui despejou dinheiro na nossa região. Basta você ele trouxe o Porto Sul. Me fale a data que o movimento aqui, os bastidores... É isso, a gente está aqui trabalhando para filiar o máximo de pessoas possível para ter a presença do capitão aqui. O capitão aqui trouxe, o presidente Bolsonaro, ele trouxe UPA para Ilhéus, ele despejou dinheiro nas reformas de Ilhéus, o Porto Sul, a FIOL, trouxe um avanço logístico muito grande para a nossa região Cacaúera dentro da cidade de Ilhéus. E, infelizmente, ele não pôde vir nem no governo, nem na campanha. Então, assim, Ilhéus tem um impacto muito grande na região Cacaúera. Se a gente conseguir trazer o presidente aqui, com certeza, além de ajudar na eleição em Ilhéus, vai impactar na região todinha. Tudo que acontece em Ilhéus é reflexo, espelho para as cidades circunvizinhas. Então, trabalhar nesse sentido. Eu sei que o oeste da Bahia é muito importante, é uma região que honra a direita, mas o sul da Bahia, o extremo sul da Bahia, a nossa região, a região que serviu de saco de pancada nas mãos da esquerda, e vai ser uma honra receber o presidente aqui, poder falar o que ele já fez, e não só prometer, falar o que ele já fez. A região Cacaúera conta com essa visita e eu conto com o senhor para fazer isso dar certo. Vamos trabalhar. Conte conosco. Certo, capitão. Obrigado aí, bom trabalho. 10 horas da noite, isso mostra que o senhor está trabalhando. Além de estar no Congresso votando, está aqui dando atenção. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Galera, compartilhem aí. Vou baixar, vou editar lá e vou postar no YouTube e mando o link para vocês. Valeu, capitão. Bom trabalho aí. Pode contar com a gente aqui em Ilhéus. Forte abraço. Tchau. Olá, meus amigos. Por aqui, capitão Alden, deputado federal pela Bahia. Estamos no mês de setembro, onde ocorre comumente o Setembro Amarelo, onde se busca chamar a atenção para a prevenção aos casos de suicídio. Na Bahia, em 2017, foram registrados 373 casos, sendo a maior parte deles cometidos por jovens com idades entre 15 e 36 anos. A nível nacional, o suicídio é a terceira causa de mortes, atrás apenas de homicídios e acidentes de trânsito. Você pode até não saber, mas um dos principais meios utilizados pelas pessoas que tiram a própria vida é um local como este aqui, viadutos e passarelas. Pesquisas recentes sobre a psicologia do comportamento suicida têm mostrado que quando há um método de morte facilmente acessível, como viadutos e passarelas, somado a outros fatores como a impulsividade, as chances de alguém cometer o suicídio aumentam muito. Por isso, uma das principais recomendações da Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e da Organização Mundial de Saúde mostram que a restrição do acesso aos meios pelos quais as pessoas tentam a prática do suicídio, especialmente pela instalação de telas de proteção, reduz o número de mortes por suicídio, não somente no local, mas também na cidade e na região em que o local ou foco se encontra. Pensando nisso, logo no início do meu mandato como deputado estadual aqui pela Bahia, na Assembleia Legislativa, protocolei um projeto de indicação legislativa, sugerindo à Prefeitura Municipal de Salvador e ao Governo do Estado da Bahia a instalação de telas de proteção nos viadutos e passarelas, especialmente aquelas em que estes casos são mais frequentes. O Governo do Estado da Bahia, infelizmente, até hoje não se manifestou sobre o assunto. Já a Prefeitura de Salvador, o prefeito Bruno Reis autorizou inicialmente 14 locais, onde serão entregues totalmente requalificados
e já com as telas de proteção até o final deste ano. Segundo o prefeito, todos os viadutos e passarelas de Salvador que forem requalificados e as próximas que serão construídas terão esta mesma configuração. Eu trabalho no hospital aqui perto. Já aconteceu o caso de eu estar voltando do trabalho e no momento que eu estou subindo a escada, infelizmente a pessoa se jogar. Já tem uns 30 anos que eu passo por aqui, aí eu já vi muitos casos do pessoal se jogando. Colocar essa proteção foi essencial, sim, para reduzir os casos de suicídio aqui nessa região. Saúde é defender a vida e você fazendo isso, você literalmente defendeu milhares de vidas e foi de maneira eficaz, né? Então, meus parabéns pelo projeto e pelo trabalho. Nota 1000, se desse nota 1000. Nosso mandato irá continuar trabalhando para garantir que mais cidades baianas adotem medidas como essa daqui de Salvador. Conte conosco, forte abraço. E eu lembro aqui agora o número, 243 milhões de reais foram os desvios do Consórcio Nordeste. Quantas milhares de pessoas morreram porque os respiradores não chegaram nos 9 estados do Nordeste. Em maio de 2020, eu fui justamente o primeiro parlamentar a fazer a denúncia contra o Consórcio Nordeste, contra a empresa Hempcare da maconha, contra a Pulsar Development, contra a Ocean 26, cada uma 48 milhões, 49 milhões e 45 milhões de reais foi o montante desses desvios. Foram totalizando 1.879 respiradores, Carla, que foram pagos com dinheiro público do povo brasileiro, que até hoje não chegaram. Muitos desses recursos até hoje não foram devolvidos. E a minha fala aqui no dia de hoje é para que nós não nos esqueçamos do Consórcio Nordeste. Ninguém mais fala sobre o Consórcio Nordeste. Ninguém mais fala dos desvios que foram praticados na época da pandemia. Quantas milhares de vidas se perderam, mas ninguém mais fala sobre o escândalo dos respiradores. Então a gente precisa, enquanto frente parlamentar, não somente cuidar destas e outras corrupções, mas não esquecer esta que talvez tenha sido uma das maiores fraudes do mundo.